Entrevista. O atual momento político e econômico vivenciado pelo Brasil trouxe à tona a expressão de insatisfações e reivindicações por parte aí de determinados grupos sociais. No mundo do trabalho, empresários, políticos e sindicatos patronais têm defendido, dentre outras medidas, a introdução do negociado sobre o legislado, como já acontece em outros países. Para falar sobre o assunto, convidamos a doutora Silvia Isabelle Teixeira, que é juíza da 33ª Vara do Trabalho e diretora da pasta Cidadania e Direitos Humanos da AMATRA. Bom dia, que prazer tê-la aqui nesta bancada, doutora. Bom dia, Moisés, bom dia a todos os ouvintes. Doutora, eu gostaria de iniciar. Nós temos hoje, eu diria, um comportamento adequado. Nós temos hoje as leis que protegem a nossa CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, que a CLT ela protege o trabalhador. Essa livre negociação, esse negociado sobre o legislado, isso pode realmente dar certo aqui com todas as dificuldades que enfrentamos, com os problemas que enfrentamos? Qual é a opinião da senhora que acompanha na prática esses conflitos no âmbito da Justiça do Trabalho? Olha só, para responder essa pergunta, a gente tem que voltar um pouco no tempo, né? Muito se argumenta, por exemplo, que a CLT é uma regra muito velha, que entrava o crescimento do Brasil. E esse argumento ele fica muito mais fortalecido numa época como a nossa, que é uma época de crise política e, sobretudo, uma crise econômica, né? Que uma gera a outra, enfim. Uhum. Então, esse projeto de negociado sobre o legislado, como ele foi apelidado, ele não é um projeto novo. Ele é um projeto que já é lançado pela 3ª vez. É um projeto que redunda da época de Fernando Henrique Cardoso, no final do segundo mandato de Fernando Henrique. Ele apresentou esse projeto, ele foi aprovado na Câmara, depois ele morreu no Senado e foi extinto. Enfim, o ano passado esse projeto voltou num pacote também para combater o desemprego. Já com outro texto, né, Já doutora? com outro texto, exatamente. Mas, assim, a essência era exatamente a mesma. E não passou. Não passou sequer na Câmara dos Deputados. E esse ano, esse projeto novamente voltou à tona, desta feita agora, apresentado pelo governo, né? Que o governo ele tem um intuito bastante claro, é um intuito bem liberal, ou seja, de afastamento do Estado, de se criar um Estado mínimo, de pouca intervenção na economia, pouca intervenção nas relações de trabalho. E exatamente com base, um dos principais argumentos é que a CLT é uma regra muito antiga e não se consegue mudar a CLT, porque ela é amarrada também pelo texto constitucional, que é um texto que diz que, por exemplo, no caput do artigo, na cabeça, né, do artigo, a gente fica com esse linguagem jurídica, muitas vezes o ouvinte não entende, né? A cabeça, a entrada do artigo 7º da Constituição, diz que, além daqueles outros direitos, além daqueles direitos previstos no corpo do artigo 7º da Constituição, outros direitos podem vir, mas só podem vir para melhorar. O que se deseja, e mesmo assim a Constituição já prevê formas de flexibilização, como a gente apelidou isso aqui no Brasil, né? E também no exterior. E esse projeto, ele acrescenta ou ele elimina a CLT? Vou já chegar nele. Então, a Constituição ela já prevê essas formas de flexibilização. Por exemplo, é possível, através de negociação coletiva, o que é negociação coletiva? As partes sentarem para negociar. Exatamente regras que vão fazer parte de um contrato de trabalho. E o resultado dessa negociação coletiva é a elaboração de acordo coletivo ou de convenção coletiva de trabalho. Um acordo ele é firmado entre o sindicato e o patronato, o sindicato e o patrão, sindicato dos empregados de um lado, e o patrão diretamente do outro, empresa grande. A convenção coletiva é o contrário. São dois sindicatos elaborando uma norma que vai vigorar naquele espaço de tempo para aquela categoria aquela categoria é representada pelos sindicatos. Enfim, então a Constituição prevê já que todos devem respeitar convenções e acordos coletivos de trabalho e as convenções e acordos coletivos podem diminuir salário. Como aconteceu agora com essa crise econômica, exatamente, né, como já aconteceu em outras crises. Quem não se lembra da Volkswagen ter ido negociar tantas vezes, inclusive eu lembro de uma oportunidade, não faz tanto tempo assim, que quiseram diminuir tanto aqui, o sindicato não tinha mais poder de barganha, não tinha mais como negociar. Entrou a central sindical, também não conseguiu. Foram diretamente para a Volkswagen de lá da Alemanha.
Porque lá eles têm muito bem desenvolvido isso daí. Porque é outra forma, é outra história de sindicato. E perderam lá. Eles obrigaram a Volkswagen de lá, disse, não, vocês não podem descer tanto esse patamar. Então, criou-se um mínimo, que esse mínimo foi repassado para o sindicato, para a Volkswagen daqui do Brasil. Olha a importância de proteger o trabalhador. Pois é, mas precisaram ir lá na Alemanha, né? Então, assim, aqui a Constituição já prevê essa forma de flexibilização. Diminuição do salário através de convenção, acordo coletivo de trabalho e também diminuição da jornada. Tanta verdade que a Constituição prevê que os empregados podem ter jornada máxima de 8 horas e um módulo semanal de 44 horas. Se fizer hora extra, pode ser compensado. Então, tem tanta gente que faz banco de horas, por exemplo, gente que trabalha em jornada de 12 horas para o trabalho por 36 de descanso, é exemplo de porteiros, é exemplo de vigias, de vigilantes, de pessoas que trabalham na área de saúde, de trabalho de 24 horas, folgando 48. Então, isso é comum, esse tipo de negociação prevista, que redunda na elaboração de convenção e acordo coletivo de trabalho, isso é comum, a Constituição já prevê. O que se deseja com esse projeto? Esse projeto, como a gente disse agora há pouco, ele é apelidado de negociado sobre o legislado. Então, o legislador, ele não quer só esse limite constitucional, esse limite previsto na Constituição, ele quer ir além. O que se deseja é exatamente flexibilizar as normas protetivas que estão na CLT, porque esse projeto diz claramente que há um patamar mínimo, que é o patamar constitucional, e um patamar de respeito às normas que tratam sobre medicina e segurança do trabalho. Ou seja, fora desses parâmetros, fora o que está previsto na Constituição como norma mínima e fora as normas que protegem a saúde e medicina do trabalho, tudo pode ser negociado. Mas, na verdade, hoje em dia já pode fazer isso. O que o legislador almeja, no meu ponto de vista, é colocar um holofote, lançar uma luz sobre isso daí para chamar a atenção dos sindicatos que eles podem fazer isso. E com isso ele perde um pouco o poder de barganha. Por quê? Porque a gente sabe muito bem que aqui no Brasil a gente não tem uma proteção como tem em países mais civilizados. Quando se vai falar sobre esse assunto, normalmente pessoas que defendem isso falam, mas nos Estados Unidos o sindicato ele pode negociar sobre tudo. Na Alemanha pode-se negociar sobre tudo. Na França, na Itália, enfim, esses países, para quem não sabe, esses países eles têm uma proteção contra a despedida arbitrária, coisa que não tem aqui no Brasil. Então, digamos, hipoteticamente, que esse projeto passe. E esse projeto passando, ele diminui a margem de negociação, no meu ponto de vista, pelo sindicato, porque é muito fácil para o sindicato, vai ser muito mais fácil para a empresa chegar e dizer, olha, eu negocio, eu quero diminuir o percentual de hora extra, eu quero diminuir o percentual de insalubridade e periculosidade, que não está previsto na Constituição, está previsto na CLT, por exemplo, isso daí. Então, em tese, pode ser diminuído. O outro, de hora extra, já está previsto na Constituição como mínimo. Mas você tem um percentual de 70%, de 100%, como tem hoje, que são conquistas históricas por determinadas categorias, a exemplo dos empregados bancários, entendeu? Então, em tese, isso pode ser diminuído posteriormente através de norma coletiva. Doutora, me parece que isso é uma armadilha e o trabalhador ele vai passar a ficar refém dos sindicatos. Sim. Nesses acordos. O trabalhador vai perder a proteção da CLT, que é uma conquista histórica. Querem desestabilizar essa conquista, essa CLT, ou eu estou completamente errado? Não, você está completamente certo. A ideia é justamente essa. Esse projeto, como eu disse agora há pouco, ele não prevê uma grande novidade. Essa possibilidade de negociação já tem previsão constitucional. O que se deseja é outra coisa. Eu estava falando sobre esse assunto ontem, para dar um exemplo bem claro. É como se fazem salsichas. Entendeu? Não tem nada no rótulo. A gente toma uma salsicha e diz, que coisa maravilhosa, é bom comer um sanduíche desse jeito, é gostoso e tudo. Mas você vai atrás para ver qual é a real intenção de uma salsicha que parece inocente, aquele dali é uma coisa horrorosa, que só tem porcaria dentro. Então, é isso que se deseja. Tá entendendo? Parece uma elaboração de uma salsicha. Então, esse projeto é um projeto, como eu disse agora há pouco, ele vai lançar um holofote sobre algo que não vai ser benéfico para o empregado. Por quê? Até hoje, os empregados não têm ainda uma proteção contra a despedida arbitrária. Então, o empregador, em tese, pode despedir até coletivamente. E esse vai ser o grande poder e barganha do empregador. Olha, sindicato, se você não negociar no sentido de diminuir direito X, Y, Z para suplantar a CLT nesse sentido, para, portanto, ultrapassar, né, a CLT nesse sentido,
e, portanto, diminuir os direitos dos trabalhadores, eu vou demitir coletivamente. É isso que vai acontecer. Vamos abrir os olhos. Você, trabalhador, precisa compreender. Estamos ouvindo a doutora Silvia Isabelle Teixeira, ela que é especialista, ela que é juíza de direito do trabalho, é diretora também de direitos humanos e cidadania da AMATRA. É preciso compreender essas armadilhas, você precisa exercitar a cidadania, você precisa conhecer um pouco mais sobre esses temas para fazer juízo de valor, para compreender que o trabalhador, logo, logo, ele vai perder conquistas históricas. E nós falávamos com a doutora Silvia Isabelle aqui sobre a terceirização, que é uma forma também de deixar a CLT mais vulnerável, porque a terceirização, doutor, eles já querem terceirizar serviços em todos os setores da empresa, ou seja, querem abalar a CLT de qualquer forma. Exatamente. Esse é o grande argumento, né? O argumento do momento, que a gente está passando por um momento de crise e os empregados precisam dar a sua contribuição, a sua parcela de sacrifício, digamos assim, para que nós todos possamos sair da crise. Esse seria o argumento. Esse é o argumento bastante usado pelos defensores do projeto. E, como você bem lembrou, esse projeto da terceirização ele faz parte de um pacote, que é um pacote liberal. Um pacote liberal que está sendo encampado pelo atual governo. Entendeu? Independentemente do... Eu não estou aqui fazendo campanha partidária de maneira nenhuma. Claro. Mas a gente tem que chamar atenção para essas coisas, porque não tem simplesmente como passar ao largo desse tipo de discussão. Porque é um projeto, realmente. É um projeto liberal, um projeto de esfacelamento da CLT. Então, como não se consegue mudar a CLT no Congresso Nacional, até porque tem muitas questões lá que são amarradas até pela própria Constituição, então, a intenção é exatamente essa, que é desvelada. A intenção é modificar a CLT através de negociação coletiva. Entendeu? A AMATRA tem levantado esta bandeira. Sim. O que pretende fazer daqui para frente, doutora, em relação a este projeto? Esse projeto, assim, ele tem sido bastante combatido lá em Brasília, pelos magistrados do trabalho, através das associações. É isso que esse trabalho a gente vem fazendo há muito tempo. É exemplo do que foi feito com o projeto da terceirização e atividade fim. E o pior de tudo, em se tratando ainda de terceirização de serviços, é que uma coisa é ligada à outra, porque a terceirização claramente, estatisticamente, ela esfacela o movimento sindical. Por quê? Porque a noção de categoria ela é perdida. Então, se você é um empregado terceirizado, a que categoria você pertence? A nenhuma, porque você é terceirizado. Você não é bancário, você não é médico, você não é professor, você não é fisioterapeuta, enfim, você não é radialista, tá entendendo? Você não pertence à categoria. Você não pertence. Então, esse projeto negociado sobre o legislado, ele diz, você tem que buscar uma melhoria perante o seu sindicato. Mas que sindicato se eu não vou ter nenhum? Porque eu não pertenço a nenhuma categoria. Então, é de uma maldade. Esses dois projetos combinados, eles são de uma maldade absurda. Aí alguém pode argumentar. E, assim, o que é mais nefasto, eu acho, nesse projeto, sobretudo negociado sobre o legislado, é a razão, a ideia de que se passa que a culpa pela crise, a culpa é do próprio empregado. E aí vem um legislador dizer, olha, para eu lhe proteger, eu tenho que lhe desproteger. O que é uma coisa completamente tautológica, uma loucura, é uma esquizofrenia total isso daí. É surreal, mas eles querem fazer com você, trabalhador. Por isso, nós vamos voltar a debater este assunto aqui no programa. Nós vamos, inclusive, trazer a doutora Silvia Isabelle mais vezes aqui no Força do Povo, passo a passo. Vamos esclarecer toda esta situação para que você que vai às ruas às vezes, você que fica com a bandeira política aqui e ali, a sua bandeira é de luta pelo trabalho, em defesa da CLT. O povo precisa compreender a força que tem. Caso contrário, o povo vai continuar sendo esmagado. E na época de crise, é assim que funciona. Olha como o jogo ele é perverso. O trabalhador precisa acordar para a vida e ir à luta. Doutora, muito obrigado mais uma vez pelo carinho e pelos esclarecimentos aqui no Força do Povo. Eu que agradeço. Bom dia a todos. A doutora Silvia Isabelle Teixeira, que é juíza da 33ª Vara do Trabalho. Pelas mãos dela passam inúmeros conflitos trabalhistas e ela percebe como isso pode alterar, como isso pode trazer prejuízos significativos para o trabalhador.